Olá, queridos traders. Na aula de hoje, nós vamos falar de ordem oco. O que é, né, retomar o conceito que foi explicado na aula passada, o que é e como configurar, tá? Indo direto ao gráfico, né, e relembrando o que nós apresentamos na aula passada, ordem oco, na verdade, eu vou clicar aqui simular colocar uma ordem de compra ou de venda aqui no gráfico. Ordem de oco é essa ordem que já vem, eu estou arrastando aqui, ainda não coloquei a ordem, mas ela já vem pré-configurada, tá? Por exemplo, nesse caso aqui da compra, eu tenho os pontos de saída definidos e os pontos de saídas com gain definidos e os pontos de stop definidos previamente. Uma vez executada, nesse exemplo aqui, a compra, né, a venda, qualquer que seja a situação, ou de gain ou de loss, vai cancelar a outra ordem que nós teremos penduradas, tá? Evitando o risco, desta forma, da gente ficar com a ordem, né, pendurada no gráfico, que acontece quando a gente faz isso manualmente, tá bom? Então, vou pegar aqui esse exemplo, né? Essa ordem está configurada, eu coloco aqui, executei uma compra, não estou preocupado aqui se vai ter gain ou loss, interessante mostrar o conceito a vocês, tá certo? E nesta compra que eu coloquei, eu já tenho aqui o primeiro ponto de saída, eu coloquei uma compra de 10 contratos, configurei para sair com 7 nesse ponto e mais 3 nesse ponto, da mesma forma que eu configurei o stop, né, os 10 contratos que tiver vindo negativo, para a gente zerar a posição nesse ponto. Lembrando que aqui, mesmo depois de configurado, eu posso arrastar isso aqui na plataforma, ele apresenta esses erros laterais, mas continua funcionando, tá certo? Ele avisa apenas que o risco ficou diferente, mas continua funcionando, tá certo? Da mesma forma que eu posso arrastar o gain aqui também e deixar isso aqui configurado, tá certo? Bom, maravilha. Vamos só conseguir ver aqui o efeito, né? Se ele conseguir pegar esse gain, acho que ele vai pegar aqui agora por sorte. Nós vamos ver o efeito dessa ordem oco que está aqui configurada, tá? Eu vou antecipar só para a gente ver rapidamente, tá? Ó, uma vez configurada, o que aconteceu? O meu ponto médio, né, da operação desceu, o meu gain, segundo ponto de gain está aqui em cima, eu estou positivo nesta ordem e eu posso fazer aquilo que eu chamo de proteção, puxar essa ordem aqui para cima, tá? Manualmente ou automático, no caso aqui a gente vai aprender manualmente, tá bom? Para proteger minha operação. De qualquer forma, é assim, ó, se eu sair de frente do computador agora e ele pegar alguma dessas ordens, eu vou ter a garantia de que a outra sairá da tela automaticamente. Ok? Tá legal. Sendo assim, como é que nós configuramos esta ordem? Tá? Para configurar uma ordem oco, né, isso não vem configurado na sua plataforma, cada um vai ter que fazer sua configuração individualmente, de acordo com o seu gerenciamento de risco, de acordo com sua estratégia de mercado, enfim, tá? De acordo com a conveniência de cada um. Para fazer a configuração desta ordem, tá? Nós vamos vir aqui em negociação, editor de estratégia de negociação, tá? Então, ou seja, vou repetindo aqui, nós vamos vir aqui no menu, né, que tem aqui, ó, as opções de exibir, estudos, ferramentas, opções, negociação. Nós clicamos em negociação, vamos aqui nesta opção de entrar, cadê? Editor de estratégia de negociação. Ao clicar aqui, nós temos o nosso painel de configuração de ordens oco. Aqui existem algumas ordens configuradas, tá? Eu vou configurar uma do zero, só para a gente saber como que fazemos isso, tá certo? E o que é importante neste momento a gente saber sobre ordem oco, tá certo? Nem tudo que está aqui a gente precisa configurar, mas vamos ver os pontos mais importantes, tá? Então, vou configurar uma operação do zero que eu vou chamar estudo, né? Vou chamar aqui de PyTrader. Cadê? PyTrader oco. PyTrader oco. Então, eu chamei de PyTrader oco, essa operação aqui. Observe que ele me traz a última configuração que eu tenho. Eu vou deletar, tá certo? Isso daqui, porque isso aqui não interessa, tá certo? E vou colocar aqui a nossa configuração. Bom, vamos supor que eu queira, né, e observe o que está acontecendo ali no gráfico, enquanto a gente está configurando. Ele está indo sozinho, deve pegar aqui
o nosso gain e a outra ordem será eliminada automaticamente sem precisar de nenhuma ação nossa, tá? Enquanto a gente configura aqui. Vamos supor que eu queira dividir essa ordem, tá certo? Em duas etapas. Eu quero fazer o que eu fiz ali. Eu boto uma compra, boto uma saída metade da mão num determinado ponto, 50% no ponto A, 50% no ponto B e coloco todo o stop num único ponto. Então, o que a gente vai fazer, tá? Olha lá, saiu da tela automaticamente. O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui duas linhas. Já temos uma, nós vamos criar duas linhas. Por quê? Porque eu vou ter 2 pontos de saída. Então, eu já considero o primeiro gain, aqui tem a questão da pontuação, tá? Cada ativo tem uma pontuação diferente. No caso do dólar, cada ponto que a gente coloca aqui de gain, a gente chama de ticks, e está marcado aqui em cima, cada tick representa meio ponto no dólar, tá? Então, vamos supor que eu queira colocar 50%, eu vou sair com 3,5 pontos. Então, eu vou ter aqui que colocar 7 ticks, né? 7 vezes meio dá 3,5 pontos. E a segunda saída, no gain, eu vou colocar com 10 pontos. Então, eu vou ter que colocar aqui 20 ticks, tá ok? E vamos supor, da mesma forma, que meu loss, eu vou ter um loss aqui de 7 pontos, né? De 3,5 pontos, na verdade, que são 7 ticks, e 3,5 pontos, que são 7 ticks. Esse stop offset, eu sugiro a vocês que marquem pelo menos 15, tá? Aqui. O que é o stop offset? Tá? A gente vai falar um pouquinho lá na frente de volatilidade de mercado, tá? Mas é quando o mercado está muito volátil que ele passa por sua ordem sem pegar a ordem. Isso pode acontecer, tá? Então, esse stop offset seria como um paraquedas reserva, tá? Caso a gente chama de pular a ordem, caso o mercado pule a sua ordem, não tenha comprador ou vendedor naquele ponto específico que você colocou a ordem de entrada, de saída, tá? Ele está dizendo o seguinte, até 15 pontos, até 15 ticks para cima ou até 15 ticks para baixo, eu peço que você execute esta ordem, tá certo? A estratégia stop eu vou colocar aqui nenhuma, porque nesse momento a gente não vai falar de estratégia stop e nem todas as plataformas desse item está disponível. Vamos falar do que está disponível em todas as plataformas, tá bom? Então, está aqui a configuração da nossa ordem OCO. Eu poderia fazer isso por limite financeiro, poderia fazer isso também por limite percentual, tá? Eu vou fazer o mais usual aqui para vocês, depois se vocês quiserem, vocês testem essas outras opções, tá bom? Que é fazer por ticks. Uma vez que eu dou OK aqui, né, ele fala, a estratégia PAI foi modificada, pergunta se eu desejo salvar, eu vou dizer que sim, tá certo? E aí eu fecho essa tela. Onde é que eu vou ver aquela estratégia PAI? Exatamente neste ponto aqui, ó. Deixa eu tirar esse livro visual. Eu vou ver nesse ponto aqui, ó, onde eu tenho estratégia. Eu vou clicar aqui e ele vai estar lá escrito PAI Trader OCO, que foi exatamente a estratégia que nós acabamos de criar, tá certo? Agora, vamos supor que a gente queira colocar uma ordem de 5 contratos, ou de 10 contratos mesmo, 10 contratos para comprar neste ponto aqui. Observe, coloquei aqui, olha que interessante, nós já temos aqui, vamos supor, o mercado cai, vem até aqui, eu vou dizer, não, aqui eu vou fazer uma compra, esperando que ele toque nesse ponto, suba de novo, tá? Olha que interessante, eu tenho aqui já configurado, né, o que eu determinei nos 3,5 pontos, que são 7 ticks, né, a primeira saída, mais 20 ticks, que são 10 pontos, a segunda saída, assim como eu tenho configurado aqui o loss determinado desta operação, tá bom? Uma vez colocado isso aqui, apesar de ter determinado que seria esse ponto, eu posso ir arrastando todo o conjunto, observe que eu arrasto aqui não apenas um desses itens, mas todo o conjunto diferente quando a gente coloca isso manualmente, e arrastando todo o conjunto eu posso dizer aonde que eu quero que essa ordem seja executada, tá bom? Eu quero que ela seja executada caso o mercado venha nesse ponto, tá? Vamos ver se ele vai executar para a gente acompanhar isso daqui. Então, como vocês viram, pessoal, é muito simples a criação dessa ordem e ela é de suma importância para que você tenha determinado em cada operação o seu loss e o seu gain de acordo com o seu gerenciamento de risco, tá? O que é que significa isso? Olha aqui, nesse caso que eu vou fazer a compra, eu estou dizendo que eu posso, de 10 contratos, eu posso perder até R$350 nessa compra e quero ganhar
a soma desses dois volumes aqui, que é 175 mais 500, ou seja, eu quero ganhar 675, tá ok? Mas eu só posso perder 350. Olha lá, pegou minha compra. Se ele cair abaixo do meu ponto mínimo de stop, ele vai me stopar. Se ele for no meu ponto aqui em cima, ele vai fazer a parcial, tá? Olha lá, fez a parcial. E olha que interessante, quando ele fez a parcial, deixa eu dar uma pausa aqui nesse mercado só para mostrar. Quando ele fez minha parcial, o meu preço médio desceu para o mesmo ponto de cobertura da minha ordem, ou seja, mesma linha do meu stop. Ou seja, essa operação, mesmo que ela venha contra agora, eu já não perco mais. Minha chance aqui é somente de ganhar, tá certo? Isso se eu tivesse fora da minha máquina, funcionava da mesma forma. E outra observação aqui, eu tinha 10 contratos, vendi 5, certo? O meu ponto de cobertura negativo, né, que seria o meu stop definido, eram 10 contratos, já viraram 5, por quê? Porque 5 eu já vendi, tá? Então, ele faz essa conta automaticamente, o que evita que a gente precise ficar de frente à tela para executar ou observar estas operações. Então, eu vou dar continuidade aqui para ver se essa operação seria uma operação vencedora ou vai sair no 0 a 0 nesse momento, tá certo? Lembrando que, independente do resultado, não é objetivo a gente fazer operações vencedoras, mas apenas mostrar o funcionamento dessas ordens configuradas, tá? Então, assim, um dos itens mais importantes do trader é cuidar do seu gerenciamento. E a ordem oco configurada é um dos itens mais importantes, assim, de suma importância, principalmente para o iniciante que não tem essa experiência de ficar conduzindo o mercado, ou saber até onde vai, ou mesmo determinar com precisão os pontos de entrada e saída dos trades, tá? Então, vamos ver aqui nesse caso, tá bom? Observe aqui, ó, ele automaticamente vai me dando o valor positivo desta operação, tá certo? E se ele for contra, ele vai dar negativo também, e se ele sair no 0 a 0, ele vai fazer tudo isso automático, tá ok? Olha lá, vamos lá. Vou tirar a mão do mouse, tá ok? Para ver se essa operação ela acaba sendo executada, só para a gente mostrar nesse exemplo aqui, né? Ela totalmente finalizada. Espero que sim, para a gente ter sucesso aí nessa demonstração. Lembrando, tá, pessoal, que essa ordem oco é onde geralmente se faz, né, o gerenciamento de risco, que muita gente fala, 2 para 1, 3 para 1, 1 para 1, enfim, é através dessa ordem oco. E quanto mais estreito, né, mais bem gerenciado, vamos dizer assim, melhor para o trader. Bom, aí, ó, observe que não tive ação nenhuma e ao pegar o meu gain, ele automaticamente eliminou a outra ordem que estava embaixo, que seria a ordem que sairia, nesse caso, no 0 a 0, tá? Ou, até no exemplo anterior, a ordem que seria o meu ponto de loss. Então, assim, é uma ordem que fica é uma forma de automatizar suas operações dentro do day trade, tá ok? Utilizando, na verdade, o profit. Pessoal, a aula de hoje, o objetivo era esse, mostrar a ordem oco e onde a gente configura a ordem oco, tá certo? A plataforma de vocês. Espero que tenha servido aí para mais um aprendizado. Um obrigado e um abraço a todos. Fiquem com Deus.